O Arena está de volta. Nesse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o governo federal lançou um pacote de medidas para garantir os direitos das mulheres. Entre as propostas, estão um projeto de lei pela igualdade salarial entre homens e mulheres e ações de promoção financeira. A Tainá Falcão traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Tainá. Oi, Felipe, tudo bem? Boa noite. Olha, nesse lançamento desse pacote hoje de manhã, o que ficou em evidência foi essa promessa que já havia sido feita e anunciada há alguns dias pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, e é agora incorporada nessas ações do governo federal que serão encaminhadas para o Congresso Nacional. Essa medida que trata da equiparação salarial entre homens e mulheres. Aliás, promessa de campanha de Simone Tebet quando disputou a presidência da República. Esse texto, agora indicado pelo governo federal, traz, por exemplo, a previsão de uma multa de 10 vezes o maior salário da empresa. A regra vale para empresas com mais de 20 funcionários. Abre também a possibilidade do questionamento na justiça de uma liminar para que a empresa seja obrigada a equiparar os salários. É uma discussão inicial ainda, Felipe, que precisa de muito debate no Congresso e do aval dos parlamentares. Não foi só isso, uma série de outras medidas pelo Dia Internacional da Mulher foram anunciadas na presença das 11 ministras de governo. Por exemplo, um decreto que prevê a distribuição gratuita de absorventes no SUS. Há um outro decreto também sendo encaminhado pelo governo que prevê cota de 8% no serviço público para mulheres vítimas de violência doméstica. Eu volto com você, Felipe. Muito obrigado, Tainá, pelas informações. Raquel Landim, começo por você. É lógico que a gente está num dia bastante simbólico, o Dia Internacional da Mulher, e vem essa proposta e a gente questiona, já existem leis sobre remunerações desiguais, muita gente não cumpre. Como é que é para fiscalizar isso? Quer dizer, vai ter um órgão para fiscalizar isso ou precisa que haja uma iniciativa de algum funcionário da empresa? E não existe brecha sempre para a empresa dizer, por exemplo, que a função do homem e da mulher são diferentes, embora eventualmente pareçam iguais? Quer dizer, como aplicar isso que, obviamente, no texto, na forma, no conteúdo, soa como uma igualdade de direitos? Brecha tem sempre. Então, assim, já está previsto na CLT a igualdade salarial entre homens e mulheres. Mas o que existe hoje na sociedade brasileira, primeiro, é uma desigualdade de renda enorme. As mulheres têm uma renda 25% menor do que os homens em geral e existe essa disparidade de salários. Isso é uma realidade, basta você olhar para o lado, qualquer setor de serviços, principalmente onde é muito difícil, é diferente do chão de fábrica, onde você tem uma função e aí você tem o mesmo salário para todo mundo que exercer essa função. No setor de serviços é muito difícil, muito tênue você delimitar isso, mas é corriqueiro você ver, você que está em casa, no seu local de trabalho, mulheres e homens exercendo a mesma função com remunerações absolutamente diferentes. E a empresa sempre vai poder justificar dizendo que o funcionário tem um outro histórico, veio de uma outra empresa onde ele já ganhava mais, evidentemente, porque isso é uma coisa que se perpetua aí ao longo de toda a vida de trabalho da pessoa. Então, assim, é um projeto muito meritório e que é muito necessário fazer uma ação nesse sentido. Agora, eu vejo duas dificuldades que vão ter que ser atacadas e vão ser difíceis de transpor. A primeira é que é um projeto de lei. É preciso aprovar isso no Congresso Nacional. E o nosso Congresso é majoritariamente formado por homens com uma visão muito machista do mundo. Basta a gente lembrar que o presidente Jair Bolsonaro, do qual muitos dos parlamentares são aliados, disse que mulher tinha que ganhar menos mesmo porque tinha direito à licença maternidade. Então, assim, daí você já vê um pouco da visão que permeia o Congresso Nacional. E vai ter uma forte pressão das empresas para que isso não aconteça, porque elas vão dizer que isso vai criar uma enorme insegurança jurídica. E vai mesmo, porque vai haver
todo tipo de embate, se aquilo foi legal, não foi legal, a empresa vai ter justificativas, etc. Assim, vai ser muito difícil de você regulamentar. E aí leva para o segundo ponto, a dificuldade de implementação. Como é que você vai garantir, estabelecer esses parâmetros que aquele funcionário e aquela funcionária realmente ganham a mesma coisa? Vai ser um embate enorme na justiça. Eu conversava mais cedo com a professora Ana Diniz, que é do Núcleo de Diversidade do INSPER, e ela estava falando da importância, na verdade, de você dar publicidade para esse tipo de coisa e dar também o estímulo positivo para as companhias. Então, assim, você dá publicidade, tanto em termos de denúncia para empresas que têm essa prática de remunerar menos as mulheres para economizar, ou porque às vezes o empregador já tem um machismo estrutural que ele nem percebe, não é desculpa, tá? Mas isso acontece, é um fato. Sim. Ou você dá estímulo positivo para a empresa que tenha uma política de equiparação salarial entre homens e mulheres, ter algum tipo de incentivo de imagem. Não estou falando de benefício tributário, porque o Brasil já está cheio, não precisa disso. Mas ter um incentivo de imagem para fazer isso. Está falando em publicidade, assim, na iniciativa privada, as pessoas em geral não sabem também, muitas vezes, o salário umas das outras, né? Quer dizer, como dar transparência a isso tudo de modo a poder se cobrar. Felipe. Pois é, denúncia. Mas muita coisa fica velada, né? Você fica difícil. Vai ao Ministério Público, você vai à Justiça do Trabalho e denuncia. Hélio Beltrão, qual é a sua visão? Quais são os pontos sensíveis nesse debate? Os pontos sensíveis são, Felipe, de que, às vezes, uma legislação que tem boas intenções pode gerar efeitos que não são esperados ou são o contrário do que você imagina. Isso acontece muitas vezes. E, nesse caso, eu acho que corremos esse perigo. A gente deveria ver cada indivíduo em si, independente de gênero, e cada um tem personalidade diferente. Tem gente que valoriza mais a conveniência. Tem gente que valoriza mais a flexibilidade. E as pessoas que valorizam mais a conveniência e flexibilidade acabam escolhendo funções ou profissões que permitem isso, né? Quando vem uma regra de cima para baixo, Felipe, e determina que você, na empresa, não pode ver duas pessoas numa mesma função de forma diferente, isso já é um pouco estranho para o empresário, porque o empresário olha o indivíduo e ele vê o que cada um agrega, né? Então, imagina, por exemplo, que eu tenho uma empresa de marketing digital, tem uma pessoa que cuida para clientes do Instagram e uma mulher que cuida do Instagram e um homem que cuida de Twitter. Mas a mulher é muito melhor, tá certo? Se ela é muito melhor, com o tempo, ela vai ganhar mais e deve ganhar mais do que o menino do Twitter. Se vem uma regra de cima para baixo dizendo que eu, né, que sou dono dessa empresa de marketing digital, tenho que pagar a mesma coisa para essas duas pessoas que fazem a mesma coisa no fundo, né? O que vai acontecer? Aí eu fico com uma decisão difícil, porque para mim não me interessa subir o salário do sujeito que está fazendo Twitter, porque ele não me agrega o mesmo, né? Então, provavelmente, eu vou demitir esse cara que faz o Twitter e contrato uma outra pessoa mais qualificada para pagar o mesmo valor que eu estou pagando para a menina que está indo muito bem no Instagram. Talvez até demita a menina que está fazendo o Instagram, porque, afinal, eu tenho que pagar igual. Então, talvez eu tenha que demitir as duas pessoas e ter duas pessoas piores. Ou seja, você impõe uma visão de fora, como se fosse tudo, função é o que importa. E não é isso que importa normalmente para o empreendedor e para o empresário. É o valor agregado que está trazendo para os clientes e, portanto, que traz para a empresa. E, portanto, Felipe, nesse exemplo que eu dei, no final, veja bem, a pessoa que você queria ajudar era esse sujeito que estava ganhando menos fazendo o Twitter e no final você incentivou esse empresário a demitir essa pessoa que você tentou ajudar. Acabou dando o contrário. Esse é o perigo que eu vejo dessas regras de cima para baixo, Felipe. Olha, eu quero pedir perdão ao Joel, porque era a vez dele agora, mas aqui as mulheres da bancada têm vários contrapontos em relação ao que o Hélio falou e a gente precisa antecipar esses contrapontos. Gabriela, começa, por favor. Peraí, mas eu vou querer falar, hein? Claro, o Joel vai falar.
Bom, vamos lá. Eu acho que eu vou só colocar o meu ponto, não vou nem rebater o que o Hélio falou, porque tá até um pouco difícil de acompanhar. E até menina do Twitter, do Instagram, cuidado aí que eu acho que o Hélio tá pensando em alguma coisa aí de tão específico que foi o exemplo. Mas vamos lá, tô brincando, viu, Hélio? Para desanuviar aqui o... Bom, essa questão da igualdade salarial, por que existe desigualdade? Existem vários fatores. Existe uma desigualdade histórica que as mulheres sofrem, né? Vamos lembrar, né? Há pouco tempo a gente começou a ter direitos civis e políticos. Até pouco tempo atrás a mulher não podia nem se divorciar no Brasil. Para viajar precisa ter autorização do marido. Então tem várias questões que foram impostas para as mulheres por lei de desigualdade, que agora, né, embora os direitos tenham sido conquistados no papel, eles não foram conquistados substancialmente, de verdade. Então, para combater essa desigualdade, se não houver política afirmativa, se não houver lei, a gente não vai sair do lugar, porque a gente não partiu do mesmo estágio que os homens. Existem vários estereótipos de gênero que são atribuídos, padrões comportamentais que são atribuídos às mulheres, que muitas pessoas entendem que as mulheres, por exemplo, eu já falei até uma vez aqui, não deveriam estar aqui nesse lugar, não teriam esse lugar de fala, essa voz, eu, a Raquel, não deveríamos estar aqui. Porque o espaço público de fala, ele foi por muito tempo exclusivamente masculino. A gente vê esse reflexo no parlamento, uma Câmara Federal, né, que hoje só tem 18% de mulheres. Então, por que existe a desigualdade salarial? Não é uma coisa inventada, né? São dados do IBGE que dizem que mulheres na mesma condição, com a mesma condição de estudos, no mesmo posto, fazendo a mesma função que os homens, ainda recebem 70% do salário deles. E por quê? Porque existe realmente uma discriminação de gênero e é contra isso que a gente tem que lutar e com critérios objetivos. Ninguém está inventando, está elucubrando aqui. Não dá para você falar em meritocracia quando existe desigualdade real e desigualdade que foi criada por uma construção histórica e legal. Que mais que eu ia falar? Vamos dar mais dados aqui. Só para a gente ter, por exemplo, por que vocês acham que só tem 1,2% de CEOs hoje mulheres? Porque só tem, eu anotei aqui porque eu não sou tão boa com números, né, de memória, 10,4% de mulheres em conselhos, 40% das gerentes. Por quê? Porque também existe uma outra coisa que impede elas de estarem naqueles espaços, que é a dupla jornada, que ninguém fala, né? A dupla jornada, porque os afazeres e os cuidados dos vulneráveis, também existem dados reais de pesquisas sérias que mostram que as mulheres ficam com a carga do cuidado da família. Um homem, por exemplo, ele pode ficar até tarde lá bebendo no bar, depois acaba a reunião, ele vai para o bar com os caras, porque a mulher que está na mesma função precisa ir para casa para cuidar dos vulneráveis. Então a gente tem que falar em várias outras políticas públicas, como, por exemplo, licença parental. Por que só licença maternidade? Por que não licença parental? Por que muitas mulheres deixam de conseguir entrar no mercado de trabalho numa idade fértil e casadas? Porque embora a legislação trabalhista diga que é ilegal você deixar de contratar uma mulher por discriminação com relação ao fato de, ela pode engravidar e pode entrar de licença maternidade, eu sou testemunha de que tem até hoje empresa séria que coloca lá disfarçadamente no laudo médico perguntando a data da última menstruação. Não pergunta se está grávida, mas pergunta qual é a data da última menstruação. Eu queria fazer duas observações bem rápidas em relação ao que o Hélio falou, antes da gente passar a fala para o Joel, que é o seguinte. Primeiro, ele mencionou essa necessidade de algumas pessoas de ter mais conveniência e flexibilidade. Não sei se foi o que o Hélio quis dizer, mas isso é um argumento muito utilizado para remunerar menos as mulheres ou para dar a elas uma função inferior, querendo dizer assim, você precisa de mais flexibilidade porque você tem seus filhos para cuidar, você precisa de uma rotina mais, né, mais solta para você poder encaixar todos os seus compromissos. É verdade, muitas vezes esse cuidado recai sobre a mulher e ela precisa dessa rotina mais flexível, mas isso não significa em momento nenhum que ela vai deixar de entregar um trabalho tão qualificado quanto este. E a rotina só recai sobre ela por conta do machismo que já existe na nossa sociedade. O segundo argumento é o argumento do desempenho.
O que ele está colocando se você tiver duas pessoas na mesma qualificação, uma mulher e um homem, você tiver um que está ali com um desempenho abaixo, você quer proteger aquela pessoa e aí você eventualmente vai ter que demitir o que está com um desempenho acima para nivelar todo mundo por baixo. Bem, se a mulher não for competente, demita. Se o homem não for competente, demita. Agora, não faz nenhum sentido você ter duas pessoas na mesma função, com o mesmo grau de responsabilidade, com os mesmos deveres, ganhando menos porque uma é mulher. E é isso que acontece no Brasil hoje, muitas vezes.